tudo bem? Hoje o nosso assunto é professor auxiliar para pessoa com autismo. Quando cabe, a pessoa com autismo ter ali o acompanhamento de um professor auxiliar e como as escolas devem agir e como agir caso a escola se negue a fornecer este direito. Antes de mais nada, a pessoa mais apta a dizer que a pessoa com autismo precisa do professor auxiliar dentro ali do ambiente escolar. E quando a gente fala ambiente escolar, a gente está falando não só de escola mesmo, assim, como de um curso de inglês, um curso de informática, uma escola técnica, uma faculdade, enfim. Se o médico fizer ali um laudo, um parecer, enfim, dizendo que a pessoa com autismo tem direito aliás, tem a necessidade de ter ali o acompanhamento dentro de sala de aula de um professor auxiliar, a escola é obrigada, por lei, a fornecer esse professor auxiliar para a pessoa com autismo. Tanto escola pública quanto escola privada, ambas são obrigadas ali a fornecer o professor auxiliar se houver um laudo, um parecer, enfim, de um médico dizendo que aquela pessoa tem necessidade de ter o acompanhamento de um professor auxiliar. E esse professor auxiliar não pode ser um estagiário, tem que ser uma pessoa que realmente esteja ali apta a auxiliar a pessoa com autismo. Ela tem que ter as classificações, de formação, uma formação, que a possibilite de atuar ali como professor auxiliar. O que fazer caso a escola, por exemplo, uma escola privada, forneça o professor auxiliar, mas cobre uma taxa, para fornecer esse professor, ou até mesmo faça um aumento, de mensalidade com base no fornecimento desse professor? Bom, essa atitude é ilegal, certo? Se a escola cobrar uma taxa para fornecer ali o professor auxiliar, ou até mesmo fizer um aumento na mensalidade, dizendo que está fazendo aquele aumento porque está fornecendo o professor auxiliar, essa prática é uma prática discriminatória e é crime. Se você ou alguém da sua família, ou algum conhecido, estiver passando por isso, a pessoa deve se dirigir até o Ministério Público do Estado e fazer uma denúncia. Vá ao Ministério Público e diga, olha, está havendo uma prática discriminatória na escola tal, pública ou privada, enfim, no qual estão cobrando uma taxa para fornecer um professor auxiliar para uma pessoa com autismo. Lembrando que, para fins legais, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Ela está ali amparada não só pela lei de políticas de proteção à pessoa com autismo, que alguns chamam de lei Berenice-Piana, como também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e até pela própria Constituição Federal também. Então, o direito ao fornecimento de professor auxiliar para a pessoa com autismo não pode ser concedido através de pagamento de taxa. Ele tem que ser fornecido de maneira gratuita. Isso vale tanto para ambiente escolar privado quanto para o ambiente escolar público. Se porventura a escola, enfim, um ambiente que seja escolar, se negar a fornecer esse professor auxiliar, você deve procurar um advogado. Caso você não tenha condições de arcar com um advogado, procure a Defensoria Pública também. Procure um advogado ou um defensor público para ingressar com uma ação liminar contra aquela escola. Se for uma escola pública, a ação liminar será em desfavor do Estado ou do município, do ente que for responsável ali por aquela escola. Se for uma escola privada, vai ser em desfavor do dono ou dos donos daquela escola. E lembrando sempre de trazer na ação liminar a questão de dois termos muito conhecidos no direito, que a gente comenta, mas que infelizmente é pouco divulgado, que são o periculum in mora, que é o perigo da demora, ou seja, quanto mais se demora para fornecer o professor auxiliar para aquela pessoa com autismo, mais prejudicada ela fica ali na questão do ensino, Ela pode ficar atrasada em relação aos colegas. E também o chamado fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, que basicamente é o fato de que aquele direito é tão evidente, é tão notório, que ele pode ser fornecido ali de forma liminar. Ou seja, para resumir, escola, faculdade, curso de inglês, curso de informática, enfim, qualquer ambiente
educacional é obrigado a fornecer professor auxiliar para pessoa com autismo, desde que haja ali um laudo, né, de um médico dizendo, um laudo, um parecer, enfim, dizendo que é necessário que aquela pessoa tenha esse tipo de acompanhamento. Caso a escola cobre alguma taxa ou algum aumento de mensalidade porque está fornecendo aquele professor, essa prática é discriminatória e cabe denúncia junto ao Ministério Público. E por fim, e não menos importante, se a escola ou ambiente escolar se negar a fornecer esse professor auxiliar, procure um advogado, um defensor público e ingresse com uma ação liminar em desfavor daquela escola, exigindo que seja fornecido o que é de direito daquela pessoa. Pessoa com autismo está ali amparada por diversas leis, sendo as mais conhecidas, assim, as consideradas mais principais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Berenice-Piana e a própria Constituição Federal, que garante ali diversos direitos, dentre eles o direito ao acesso à educação, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em estar respondendo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.